Coloque-se mesmo em pé, vamos abrir a Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 38. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 38. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixa servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Amém? Podemos tomar nossos assentos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque sabemos que o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Senhor, mais uma vez, diante do teu povo, da tua igreja, a qual o Senhor Jesus Cristo com o seu sangue comprou e custou-lhe o sacrifício de sua vida. Pai, que no abrir da minha boca, na manhã deste dia, me seja concedido a palavra com confiança, de modo a fazer notório o mistério do teu Evangelho. Espírito Santo de Deus, tu que se movias no princípio sobre as águas, na medida em que a tua palavra for ministrada, move-se no nosso meio, trazendo salvação, libertação, instrução para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Eu sou o irmão Euclides, sou Euclides José, não é? Vosso irmão em Cristo. Sou ministro aqui na igreja, sirvo no diaconato, no departamento da família. E no dia de hoje, estou aqui para ministrar a palavra de Deus aos irmãos. Amém? É uma grande responsabilidade transmitir a palavra de Deus. Amém? As pessoas saíram de suas casas expectantes para receber uma palavra, para receber uma instrução. Essa instrução talvez para lhe conduzir ao longo dessa semana, porque no próximo domingo teremos uma outra instrução, sem contar com as instruções que recebemos ao longo da semana em si. É uma grande responsabilidade transmitir a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? E antes de ministrar a palavra, eu gostaria de despertar aos irmãos sobre
Sobre quê? Sobre a relevância que o sacrifício do Senhor Jesus tem para a minha e para a tua vida. Ou seja, o que eu na verdade quero dizer aos irmãos é que os irmãos que passam aqui à frente, os líderes, que têm a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, não são mais crentes que os irmãos que ficam sentados. Não têm melhor visibilidade diante de Deus. Aleluia. Isso é apenas diante dos homens. Amém? Cada um de nós aqui é relevante. E o púlpito, o altar, não é lugar para aparecer, não é lugar para exposição humana. É simplesmente lugar para a exposição da palavra de Deus. Aleluia. O pregador não está acima da palavra. O pregador está debaixo da palavra. Na verdade, a palavra foi exaltada acima de todas as coisas. Portanto, tanto o pregador quanto o povo estão todos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Amém? Então aqui não é um lugar para buscar fama, aqui não é um lugar para buscar protagonismo, não é um lugar para aparecer. A única luz, a única pessoa que precisa, deve aparecer no culto, no púlpito, na igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por isso a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Amém? Que não é lugar para aparecer. Glória a Deus. Hoje eu trago um tema. O tema da minha mensagem é o que Maria nos ensina. Amém? Hoje eu quero falar sobre a vida de Maria. Eu me lembro que no ano passado, no princípio do ano, eu tive a graça de ser escolhido pela liderança para também trazer uma mensagem que poderia, se calhar, dar destino, instruções para o ano. Eu falei sobre uma vida de superação, fazendo menção da vida de Ana. Amém? Nesse ano eu quero começar com Maria. Aleluia. Maria, essa mulher que aparece basicamente 3 vezes na Bíblia. Essa mulher que as 3 vezes que ela é mencionada nas Escrituras Sagradas, ela é mencionada sentada, prostrada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Maria aparece a primeira vez aos pés do Senhor, no texto em que acabamos de ler, aos pés do Senhor prostrada para ouvir a palavra. A segunda vez nós vemos em João capítulo de número 11, Maria prostrada aos pés do Senhor novamente para orar, chorar, lamentando pela morte do seu irmão. E pela terceira vez, ela aparece nos 3 evangelhos. Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus e Evangelho de João. Maria prostrada aos pés do Senhor Jesus para adorar, chorando, enxugando os pés do Senhor Jesus Cristo com o seu cabelo. Aleluia. Apenas 3 vezes essa mulher é mencionada nas Escrituras. E essas 3 vezes essa mulher está nos pés do Senhor. Diz aqui o texto que Jesus entra numa aldeia
que certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Lucas não faz menção do nome dessa aldeia, mas pelos evangelhos nós percebemos que essa era a aldeia de Betânia, aonde Marta residia com os seus irmãos. O texto não faz menção se Marta tinha marido, simplesmente faz menção que Marta vivia com os seus irmãos, Maria e Lázaro. E pelo texto percebemos que Marta era a responsável dessa casa. Porque das duas vezes que Jesus entra nessa casa, mencionadas no texto, quem recebe o Senhor Jesus é Marta. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Amém? A primeira lição que Maria nos ensina nesta manhã é ouvir a palavra do Senhor. Amém? Maria, nesta manhã, está nos ensinar a necessidade de darmos primazia à palavra do Senhor. E nós não podemos falar de Maria nesse texto sem fazermos um contraste com Marta. Porque o versículo 39 diz que Maria sentou-se aos pés de Jesus, porém Marta andava distraída em muitos serviços. Aleluia. Existe um contraste entre essa mulher, Maria, com relação à sua irmã. Enquanto Maria dava primazia à palavra de Deus, Marta dava primazia aos muitos serviços. Aleluia. É interessante notar que os muitos serviços que o texto faz menção relacionados a Marta estavam voltados em servir ao Senhor. Aleluia. Marta não estava de todo errada. Se Jesus for à tua casa, o que é que você faria? Se Jesus entrar em tua casa, o que é que você faria? Qual seria a primeira atitude? Marta não estava de todo errada. Porém, o texto faz menção que ela estava distraída. E a sua irmã estava atenta, ouvindo a palavra do Senhor. Ou seja, nós estamos a ver um contraste entre a presença, estar na presença e estar em ativismo religioso. Aleluia. Existem pessoas que dão primazia ao ativismo. Eles estão sempre dispostos para servir, mas nunca têm tempo para se assentar, para ouvir a boa palavra. Aleluia. Ele só quer servir o Cristo. Só que o Cristo entra na casa neste dia não para ser servido. Ele entra naquela casa neste dia para servir. Portanto, nós precisamos entender, discernir os tempos. Jesus não anula essa responsabilidade de servirmos a Ele, mas Jesus faz menção sobre a necessidade de ouvir primeiro a sua palavra para então o servir. Aleluia. E Marta estava a fazer o contrário. Era momento
de sentar para ouvir. Não era momento de estar em movimento. Não era momento de estar a fazer muitas atividades. Como diz o texto, estás distraídas em muitos serviços. Nós sabemos que as mulheres fazem muita coisa ao mesmo tempo. Provavelmente Marta estava a lavar, Marta estava a cozinhar, Marta estava a servir a mesa, mas estava a fazer tudo para tentar agradar o Cristo. Atenção a isso. Marta estava a fazer tudo para tentar agradar o Cristo. Porém, estava fora da presença do Cristo. Porque ela não estava assentada aos pés do Cristo. Aleluia. Meus irmãos, mais do que fazer para Deus, nós precisamos ter Ele em nossas vidas. Aleluia. Você precisa de Jesus na tua vida. Você precisa ser sustentado pela palavra do Senhor Jesus. Servir a Deus sem a palavra de Deus é um mero religiosismo. Não sei se essa palavra existe. Ou uma vida de religiosidade. Você, para servir a Deus, você primeiro precisa ter um encontro com Deus. Você precisa sentar para ouvir esse Deus. Aleluia. Amém. É importante, você veio para a igreja, estás a servir, tudo bem. Mas sirva aos pés do Cristo. Aleluia. Então a gente vê um contraste. Maria senta-se aos pés para ouvir a palavra, versículo 39. E Marta estava ocupada em muitos afazeres. Versículo de número 40. Maria prioriza ouvir a palavra. Marta prioriza servir ao Senhor. A questão não está em servir em si, mas está em como você vai servir. Não sirva ao Senhor estando vazio, desprovido da sua presença. Aleluia. Senão esse serviço pode te afundar. Você vai estar sobrecarregado, levando bastante peso, porque você está a servir ao Senhor sem o Senhor. Aleluia. Hoje vamos ler muitos textos. Aleluia. Maria estava sentada, focada e atenta. Marta estava inquieta, ansiosa e sobrecarregada. Diz o texto. Jesus faz menção que ela estava inquieta, que ela estava fadigada, ela estava ansiosa, no versículo 41. E Marta, ou melhor, Marta estava nessas condições. E Maria estava simplesmente sentada, atenta a ouvir atentamente a palavra do Senhor. Aleluia. E quando eu vejo esse ponto, esse contraste entre alguém estar sentado, focado para ouvir a palavra, e uma outra pessoa está distraída, está fatigada, está ansiosa, eu lembro-me o que está escrito no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, meus irmãos, ele é basicamente um livro de contrastes. O livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, o objetivo principal do escritor do livro de Hebreus é exaltar a pessoa de Jesus. E no primeiro versículo de Hebreus, havendo Deus antigamente falado de muitas formas, de várias maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou-nos através do seu Filho. O escritor faz um contraste entre a voz dos profetas e a voz do Senhor Jesus. Primeiro. Segundo, no capítulo 1, o escritor faz um contraste entre Cristo e os anjos. Aleluia. Jesus é superior que os profetas do passado. Jesus é superior que os anjos. E ele continua, capítulo 3, um contraste entre Moisés, entre Josué, e aquilo continua. Mas
capítulo 2, o versículo 1, o escritor começa com um conector de conclusão. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em momento algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência permaneceu firme, recebeu justa retribuição, como escaparemos nós de uma tão grande salvação que começou a ser anunciada primeiro pelo Senhor? Como escaparemos nós? Ou seja, nós precisamos prestar tamanha atenção para essa palavra, porque a palavra falada pelos anjos, Jesus está fazendo um contraste entre a mensagem dos anjos e a mensagem de Cristo. Aleluia! A mensagem dos anjos permaneceu firme. Toda transgressão, desobediência recebeu justa retribuição. Como nós escaparemos dessa tão grande salvação que começou a ser anunciada primeiro pelo Senhor Jesus? Aleluia! No versículo 4, o escritor faz menção que aconteceram sinais, milagres extraordinários, dons do Espírito, maravilhas, para confirmar essa mensagem. Aleluia! Essa mensagem é a única que pode salvar a tua alma. E o escritor está a dizer que nós precisamos atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais atenção. Aleluia! Porque essa palavra não foi dita pelos anjos, foi dita por Senhor Jesus. Aleluia! E Jesus é o próprio Deus. Aleluia! Maria escolheu a boa parte. Jesus faz menção: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Marta é a admoestada. Aleluia! Olha o carinho de Cristo. Marta, Marta. Jesus está a divertir a Marta. Jesus não está a anular o trabalho de Marta. Jesus considera o trabalho de Marta, mas Jesus está a corrigir a forma como Marta tem que trabalhar. Marta, Marta, estás ansiosa, estás afadigada com muitas coisas. Uma só é necessária. Naquele momento era só uma coisa que Marta precisava fazer: sentar aos pés do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, vamos dar primazia à palavra de Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz que toda a palavra de Deus é pura e escudo para aqueles que nele confiam. Aleluia! A palavra de Deus, ela é pura. Ela tem capacidade de te purificar. Ela não é só pura, como também ela purifica. Por isso é que Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: santifica-os, purifica-os na verdade. A palavra de Deus tem capacidade para te purificar. Aleluia! Salomão está a mencionar a palavra de Deus como um escudo. Um escudo tem a responsabilidade de nos proteger de muitos males. Efésios capítulo 4, versículo de número 17, a parte B, a palavra de Deus, capítulo 6, é mencionada como espada. Aleluia! A palavra de Deus não é apenas escudo, como também é espada. E a espada já não serve simplesmente para se defender, também serve para atacar.
Nós precisamos nos revestir da palavra de Deus como escudo na mão esquerda e como espada na mão direita, para nos defendermos e atacarmos toda sorte de mal. Aleluia. Salmos, capítulo número 1. Os irmãos conhecem todos esse texto. Versículo 2. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será comparado à árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As suas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Calma aí. A árvore plantada junto ao rio não caem as folhas? Caem. A ideia aqui não é no sentido literal, ou seja, a árvore plantada junto ao rio nunca seca. A ideia é essa. Aleluia. A árvore plantada junto ao rio nunca seca. Aleluia. O teu prazer, em vez de dar ouvido ao conselho dos ímpios, andar no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores, pelo contrário, em vez disso, tenha o teu prazer nessa lei e medita nessa lei de dia e de noite. De dia e de noite pode significar literalmente de dia e de noite. Aleluia. Dia e noite. E alegoricamente nos bons e nos maus momentos. Aleluia. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus nos bons e nos maus momentos. Devemos atentar para a palavra de Deus quando tudo corre bem. E também quando as coisas estão a correr mal, a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 8. É um texto muito conhecido. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Aleluia. Para fazeres tudo conforme está escrito, para fazeres prosperar o teu caminho. Você quer prosperar o teu caminho? Você quer prosperar a tua vida? Atenta para a palavra de Deus. Não siga atalhos, vias rápidas para chegar. Olha para a palavra de Deus. Olha para os princípios de Deus, porque os princípios de Deus são eternos. Os princípios de Deus são imutáveis. Aleluia. Sempre funcionam. Sempre funcionam. Atenta para a palavra. Salmos capítulo número 119 diz: como purificará o mancebo o seu caminho, fazendo conforme a palavra de Deus. Escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, a palavra de Deus se torna lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. Ou seja, não há tropeço, porque há luz. A palavra de Deus ilumina a tua vida, ilumina o teu caminho. Aleluia. Provérbios capítulo 4, versículo 20, se não estou em versículo 19, diz que o caminho do ímpio é como a escuridão, pois não sabem aonde tropeçam, mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Aleluia. Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem aqueles que amam a tua lei,
e para eles não há tropeço. Aleluia! Muita paz têm aqueles que amam a tua lei. Para essas pessoas não há tropeço. Por quê? Porque está na luz, está claro. Aqui ninguém tropeça porque tem luz. Aleluia! Então Maria escolheu esse lugar para ouvir a palavra de Deus. Dê primazia da palavra de Deus em tua vida. Faça o esforço de meditar na palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de andar com a palavra de Deus. Estás em andamento, estás refletindo na palavra de Deus. Quando você guarda a palavra de Deus, Provérbios diz, a palavra de Deus te guarda. Diz Provérbios 6, dorme com ela, acorda com ela, caminha com ela. Torna-te um com a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pentecostal civilizado. Glória a Deus. Segundo ponto, Maria nos ensina a orar. A segunda vez que Maria é mencionada nas Escrituras foi no livro de João, capítulo de número 11. Diz a Bíblia que Lázaro, amigo de Jesus, a quem Jesus muito amava, estava enfermo. A Bíblia diz que as suas irmãs mandaram avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. Diz a narrativa bíblica que da cidade de Betânia para Jerusalém havia uma distância de 15 estádios, aproximadamente 3 quilômetros. Não era muito distante, mas naquela época era a distância de um dia. Aleluia. Então, se Lázaro estava enfermo, o mensageiro que foi levar a mensagem até chegar aonde estava Jesus, aquele homem já havia morrido. Porque quando Jesus volta, diz que já faziam-se 4 dias. Aleluia. Aquele homem vai, um dia, volta 2 dias. Quando Jesus vem, faz 3 dias. Diz o texto que já fazia 4 dias. E havia uma crença para os rabinos da época que homens normais, pelo poder de Deus, tinham capacidade de fazer uma pessoa ressuscitar até o 3º dia. Aleluia. Você vê ressurreições lá no Antigo Testamento. Até o 3º dia, homens normais, movidos pelo poder de Deus, podiam fazer ressuscitar. Só que o texto diz que Jesus nem no 3º dia voltou. Diz a Bíblia que Jesus disse: Lázaro, dorme. Os discípulos disseram: se ele dorme, então não há necessidade de nós voltarmos agora. Jesus lhes falou claramente que Lázaro está morto. Mas isso é para a glória de Deus. Jesus queria se glorificar em Betânia. Jesus está a voltar para Betânia. A narrativa bíblica faz menção que Marta ouviu que Jesus estava a voltar. Marta não esperou Jesus chegar a casa. Marta foi ao encontro de Jesus. E quando ela chegou, a primeira coisa que Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Deus está a dizer: Lázaro vai ressuscitar. Marta, eu sei
que ele há de ressuscitar na ressurreição do último tempo. Marta tinha teologia, aleluia. Marta conhecia as escrituras, sabia da última ressurreição. Porém, Jesus não estava a falar daquela ressurreição. Jesus estava a dizer: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia. Ou seja, Jesus é a verdadeira vida. Amém? A vida que nós carregamos é a vida bios, mas a vida de Jesus é Zoé, verdadeira vida, vida significativa, vida abundante, vida eterna. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos para o texto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Há uma mensagem de ressurreição. E a mensagem de ressurreição, meus irmãos, é a mensagem que fez os discípulos serem mortos. Aleluia. A mensagem do Evangelho é a mensagem da ressurreição. A ressurreição é o testemunho veemente de Cristo. Vão, anunciem que aquele que esteve morto 3 dias ressuscitou. Aleluia. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia. Ou seja, a morte para nós é sair de um estado para outro. Aleluia. Amém? Vou repetir. A morte para nós é sair dessa dispensação da carne para a dispensação do Espírito, para estarmos com o Senhor. O apóstolo Paulo deixou claro isso. Paulo disse: em ambos os lados eu estou em aperto. Não sei se fico convosco ou vou estar com o Senhor. Aleluia. Paulo tinha plena certeza de que se ele morresse, estaria logo com o Senhor. Amém? Portanto, a morte não nos pode amedrontar. Para Paulo, a morte é um ganho e viver é Cristo. Aleluia. Se você morrer, você estará com o Senhor. Amém? Irmão Euclides, os meus pecados, teus pecados foram pagos na cruz. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Essa mensagem não é para te motivar a viver no pecado, porque quem continua a viver no pecado revela que o Cristo não está nele. Amém? Aleluia. Porque quando de facto Cristo nos restaura, nós nascemos da nova vida, já não permanecemos no pecado. Uma outra vez tropeçamos, caímos, pecamos contra Deus, pecamos feio contra Deus. Ainda assim, o sangue de Cristo nos purifica. Amém? Existem algumas pessoas que estão se condenando, estão a se acusar dos pecados que cometeram em 2024, 2023, 2025. Jesus pagou o preço pelos teus pecados. Aleluia. Todas as vezes que entra na presença de Deus, faz lembrar Deus dos seus pecados do passado. E Deus, quando olha para trás, filho, da onde o pecado que você está a confessar? Eu já perdoei. A questão é que nós precisamos nos perdoar, porque de Deus nós recebemos o perdão. A um coração contrito e quebrantado, de fato Deus não despreza. Deus não pode mentir.
Aleluia. O teu sentimento, a tua consciência não tem nada a ver com Deus. É tua informação. Aleluia. Então nós precisamos entender o Evangelho. Queridos, quero fazer menção de um versículo aqui. Jesus pergunta a Marta se ela crê que aquele que vive e crê nunca morrerá. Crês tu? Marta diz: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Aleluia. Meus irmãos, nós não temos noção dessa declaração. Para nós, essa declaração hoje não faz muito sentido. Mas a primeira vez que essa declaração é mencionada na Bíblia foi lá em Mateus capítulo 16. Jesus disse para Pedro: quem te revelou isso não é a carne, nem sangue. Você recebeu essa revelação do alto. Que Jesus é o Filho de Deus. É a maior revelação para eles na época. E Marta está a dizer que eu creio que tu és o Filho de Deus. Aleluia. Mas a nossa mensagem não é sobre Marta. Aleluia. Podem me convidar, vou falar sobre Marta. Aleluia. Quando Maria se apercebe de que o Mestre havia chegado, Maria levanta-se e vai correndo. Diz o versículo 32: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-a, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma declaração, a mesma oração, mas em posições diferentes. Aleluia. Maria se lança aos pés do Senhor. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Queridos, Maria chora, Maria lamenta, e Jesus ficou comovido, e Jesus chorou, diz a Bíblia. A mensagem aqui: apesar dos problemas, apesar das situações críticas, das situações caóticas da vida, se quiseres chorar, se quiseres lamentar, nos pés de Cristo. Aleluia. Não há melhor lugar, e Maria conhecia esse lugar, nos pés do Senhor Jesus. A vida está dura, está difícil, você não consegue. Prostra-te aos pés de Cristo. Prostra-te aos pés do Senhor. Lamenta aí, chora aí, faça tudo aí, mas não saia dos pés de Cristo. Aleluia. Com problemas, com dificuldades, com bloqueios, com impedimento, permaneça chorando, orando nos pés do Senhor. Aleluia. E é sobre isso que a gente aborda. Isso me faz lembrar da história de Ana, que eu fiz menção ano passado. Apesar de Deus não lhe conceder filho, todavia, de ano em ano, eles subiam para adorar ao Senhor. E ela chorava na presença do Senhor. Aqueles que não conhecem a Deus, quando a vida está difícil, quando tem um problema, a solução deles é beber, a solução deles é se prostituir, a solução deles é fazer coisas, sei lá. Mas para nós, a nossa solução está na presença do Senhor. Chora, lamenta, e nós precisamos chorar. Aleluia. É muito normal chorar. Alguns choram porque aconteceu uma coisa extraordinária que eles não contavam, algo que transcendeu a mente deles. Outros choram porque aconteceu uma coisa triste. Tanto chorando por alegria ou chorando por tristeza, deve ser na presença do Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor.
Querido, Maria conhecia os pés de Cristo. Essa segunda vez, ela estava no mesmo lugar, na mesma posição, não mais para ouvir a palavra, mas para orar. Orar chorando. Aleluia. E eu disse o ano passado que Ana, no princípio, ela simplesmente chorava, mas depois começou a chorar e a orar. Aleluia. Não apenas chore, chore orando. Lamenta com o teu Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Deus nos conhece. Ele sabe que nós somos pó, nós somos frágeis. Aleluia. Nós somos frágeis. Qualquer coisa nos põe desmotivado. Alguns estão desmotivados porque têm 1 milhão na conta. Uns estão a chorar porque têm 1 milhão na conta. Aleluia. Outros estão a chorar porque só tem 10, 100 milhões na conta. Amém. Cada um chora pelos seus problemas. Mas a questão é que nós temos que chorar nos pés de Cristo. Amém. A terceira coisa que Maria nos ensina. Maria nos ensina a adorarmos ao Senhor. Aleluia. Esse ponto, Mateus, Marcos e João fazem menção dessa narrativa. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6, e Marcos capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 8, ao versículo 9. Esses dois textos fazem menção de que 2 dias antes da Páscoa, Jesus entrara na casa de um certo Simão, denominado leproso. Amém? Não diz quem é esse Simão. Não vamos aqui fazer inferências. Mas o texto diz que era Simão o leproso. Ele já não tinha lepra. Aleluia. 2 dias antes da Páscoa, há um almoço em Betânia. Jesus entra naquela casa. Diz o texto que entrou uma mulher naquela casa. Eu antes pensava que era na casa de Maria, mas o texto diz que é na casa de Simão. Aleluia. Eu julgava que Jesus depois voltou para ver como é que estava a situação. 2 dias antes da Páscoa, Jesus estava prestes a ser morto. Jesus entra naquela casa de Simão. Diz o texto em João 12 que Marta estava a servir. Marta gostava de servir. Aleluia. Mas é outra história. A Bíblia diz que entrou uma mulher. Marcos, Mateus não fazem menção qual era o nome dessa mulher. Porém, João faz menção que essa mulher chamava-se Maria. Aleluia. Eu quero extrair algumas lições em Marcos, capítulo de número 14. A terceira lição é que Maria nos ensina a adorarmos ao Senhor. Aleluia. Eu entendo, é bem provável que nessa narrativa Maria está a vir fazer uma oração, adoração de gratidão. Gratidão pela ressurreição do seu irmão, pelo feito de Cristo. Aleluia. Diz o texto bíblico, Marcos 14, versículo 3,
estando ele em Betânia, assentando-se à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento, de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Aleluia. Mateus e Marcos não fazem menção que ela estava aos pés de Cristo, enxugando com os seus cabelos. Apenas João faz menção disso. Aleluia. Mas diz aqui o texto, meus irmãos, que ela trouxe um perfume de nardo puro. Nardo puro. Não havia mistura. Aleluia. E não apenas era puro, era de muito preço. Diz o texto que ela não abriu, ela partiu, para não sobrar mais nada, para entregar tudo ao seu Cristo, e derramou sobre a sua cabeça, e escorreu até os pés. Aleluia. A primeira lição que eu quero trazer aqui, em adoração a Deus, que entendemos que é fazer tudo centralizado no Senhor. A primeira coisa que Maria faz, ela fez do seu melhor. Aleluia. Se calhar vamos entender um pouquinho como é que funcionava isso para a cultura judaica. As mulheres daquela fase da puberdade para a juventude, os seus pais trabalhavam continuamente, diariamente, de ano em ano, para juntarem gota a gota para criarem esse perfume. E esse perfume serviria para as núpcias, quando a mulher se casar. Aleluia. E Maria conservou esse perfume, que era de muito valor, porque Betânia era uma cidade pobre. Detalhe, era pobre, e diz o texto que esse nardo era puro, não tinha mistura e era de muito valor. O nardo era raro. Uma mulher pobre dando um presente muito caro, ela deu do seu melhor. Será que nós temos dado do nosso melhor para Deus? Aquilo que você dá para Deus, o teu tempo. Quando nós falamos em dar, as pessoas entendem dinheiro. O teu tempo, a tua devoção, a tua dedicação, você dá do teu melhor. Eu já me estou a rever. Aleluia. Porque a mensagem, antes de alcançar o povo, tem que alcançar o pregador. Eu dou do meu melhor, eu fui me analisando. Eu preciso melhorar. Aleluia. Mas o texto diz que ela deu do seu melhor. Um vaso de nardo puro e de muito preço. Ela derramou para o Senhor. Aleluia. Refletindo a adoração. Quando você quer fazer para Deus alguma coisa que glorifica o nome do Senhor, saiba que vão se levantar pessoas contra. Amém? O texto diz que alguns houve que a si mesmo se indignaram. Aleluia. Quando você pensar em fazer uma grande oferta, trazer na casa do Senhor, alguns vão se indignar. E esses alguns não eram quaisquer, eram os líderes, eram os discípulos, se indignaram. Que desperdício é isso? Aleluia. Aleluia. Segunda lição. Primeiro, ela fez do seu melhor, versículo 3. Segundo, versículo 8, ela fez o que pode. Diz, ela fez o que pode, palavra do Senhor Jesus. Ela fez do que podia fazer, o que estava de acordo à sua capacidade. Será que nós estamos a fazer para Deus o que podemos? Já estamos no limite da nossa capacidade? Até aqui, Deus, eu posso. Será que não podemos apertar mais um pouco? Aleluia. Mas essa mulher, ela fez do que pode. Amém? Aos pés do Senhor. Terceira lição.
ela fez no tempo certo. Versículo 8, parte B. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Era costume do povo ungir os seus mortos no sepulcro, mas Cristo foi ungido antes. Aleluia. Porque diz o texto bíblico que depois de Jesus ser sepultado, Maria Madalena, juntamente com as outras mulheres, compraram especiarias para ir ungir a Jesus. E Jesus já não estava lá, porque ele já tivera sido ungido por essa mulher. Querido, você precisa entender o tempo certo de Deus na tua vida. Há coisas que se você não fazer no tempo certo, já não vais fazer. Quando você tem a oportunidade de dizer, eu amo, eu te amo, você é uma bênção, faça para essa pessoa. Aleluia. Se você me ama, diga que me ama. Se eu morrer, não poderás mais fazer. Vocês sabiam que as pessoas que recebem mais elogios na terra são os mortos? Quando uma pessoa morre, todo mundo vem elogiar. Ele era uma pessoa assim, por que você não falou quando ele era vivo? Aleluia. Você está vendo o trabalho de uma pessoa, o trabalho que alguém está fazendo um bom trabalho. Você não consegue lhe mandar uma mensagem e dizer, olha, teu trabalho, estou a gostar do teu trabalho, estou a gostar do que estás a fazer. Mas quando morrer, olha, ei, aquilo que ele fazia, aleluia, ele antecipou-se, fez no tempo certo. Aleluia. Terceira lição. Quarta lição, não é? Ela fez para a pessoa certa. Versículo 4. E alguns indignaram em si mesmo e disseram, que desperdício. Na verdade a ideia do desperdício era o quê? Porque ela derramou aquele perfume sobre Cristo. Ou seja, Cristo não precisa disso. Aleluia. Mas ela fez para a pessoa certa. O que é que você está a fazer para Cristo? Os líderes, os irmãos da igreja ficaram indignados, mas ela rompeu com todas as muralhas para agradar o seu Cristo. Se calhar a última lição, que não está aqui em Marcos nem em Mateus, mas está em João, ela quebrou os padrões da sociedade, soltando os seus cabelos para enxugar os pés de Cristo. Algumas coisas que nós lemos na Bíblia para nós não faz muito sentido. Nós temos que entender um pouquinho da cultura da época. Era uma vergonha, era uma indignação, uma mulher soltar os cabelos em público. Mas para Maria nada mais importava senão agradar o Cristo. Quando você quer agradar a Cristo, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Ainda que haja indignação, ainda que haja molestia, ainda que haja murmuração, se você quer agradar a Cristo, se a tua convicção é verdadeira, nada mais importa. Aleluia. Em João capítulo 12, diz que eles se indignaram, eles molestaram a mulher. Mas ela largou os seus cabelos e começou a enxugar o Cristo com um espírito de gratidão por aquilo que ele tem feito e por aquilo que ele fez na sua casa, trazendo vida ao seu irmão. Aleluia. Aplaude ao Senhor, coloca-te em pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Maria nos ensina a ouvir a palavra, a ter disposição em nosso coração para meditarmos na palavra do Senhor. Maria nos ensina a chorarmos, a lamentarmos, a fazermos tudo, mas na presença do Senhor. Maria está nos ensinar a fazermos do nosso melhor, a fazermos aquilo que nós podemos, a fazermos para a pessoa certa, a fazermos no tempo certo e a quebrarmos todo e qualquer conceito,
todo e qualquer princípio. Fecha os teus olhos, começa a falar para Deus aquilo que se calhar você quer proceder. Talvez você quer crescer na oração, desenvolver a meditação da tua palavra para esse ano. Maria está nos ensinar a primazia da palavra. Então vai falando com Deus. Vai falando com Deus, aleluia. Vai falando com Deus em nome de Jesus. Aleluia. E todo meu ser louva seu nome e canta minha alma alegremente por sua salvação. Ai, eu louvarei, confiei em Deus. A minha alma espera em Deus. É a fonte plena da alegria. Não se perturbe em mim, não se perturbe. Descanso, minha alma espera, minha alma a fronte plena. Não se perturbe em mim. Descanse em seu amor eterno. Oh, minha alma espere, minha alma espere em Deus, a fonte. E não se perturbe em mim, não se perturbe. E descanse em seu amor eterno. E todo meu ser louva o seu nome, canto minha alma alegremente e por sua salvação. Ainda eu louvarei, confiei. Ainda eu louvarei e confiei em Deus. Valeu, valeu a pena confiar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena